professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos estudar um tema muito importante, o tema da história contemporânea, que geralmente cai muito em concurso, vestibular, em Enem, né? Que é a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que marcou profundamente a história do mundo contemporâneo. Tá? E a Segunda Guerra Mundial, que está diretamente ligado com a Primeira, porque para muitos historiadores o principal motivo para acontecer a Segunda Guerra Mundial foi justamente o quê? As humilhações que a Alemanha sofreu após o final da Primeira Guerra Mundial, após a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, tá? Para muitos historiadores, a Segunda Guerra Mundial foi uma espécie de continuidade da Primeira, né? Então, a Primeira Guerra termina em 18, eu vou ter ali quase que 20 anos de paz no mundo, né? Uma paz sempre marcada por grandes problemas econômicos, com a crise de 29, com questões ligadas à ascensão do nazismo, do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, né? O socialismo que estava se espalhando pelo mundo, começando ali pela União Soviética. Então o mundo, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele está enfrentando uma série de inovações, uma série de ideias diferentes, ideologias diferentes, que estão disputando espaço, que estão disputando poder. Tudo bem? Agora, eu posso afirmar com certeza que o principal país que motivou, que cutucou, se é que eu posso usar essa expressão, para acontecer o conflito foi a Alemanha, sem dúvida nenhuma. Tá? E dentro da Alemanha, quem vai assumir um caráter de destaque, né, vai ser, obviamente, o Hitler, né, Adolf Hitler, que vai ser o quê? O mentor de todo o expansionismo alemão. Então, sempre que eu falar em Segunda Guerra Mundial, tá, eu tenho que lembrar que um dos países, o país principal, que vai motivar todo o conflito vai ser a Alemanha nazista, né? Porque em 1933 o Hitler já havia assumido o poder, né, como chanceler no primeiro momento e depois vai se tornar o Führer, né? E ele vai começar com o poder a aplicar toda a sua ideologia antissemitista, a sua ideologia de perseguição aos judeus, né? Ou vai começar a aplicar a sua teoria do espaço vital, que era aquela ideia de que para a Alemanha poder realmente crescer, né, a única forma dela crescer seria conquistando novos territórios. E o Hitler vai começar isso a partir de 1938. Num primeiro momento, né, os países não queriam se meter em outra guerra. Então eles vão ver, principalmente a Inglaterra, a França, lógico, vão ver com desconfiança o avanço, a expansão do Hitler, mas não vão tentar, né, não vão desejar entrar numa guerra novamente, né? Vão adotar aquela chamada política do apaziguamento, vão tentar colocar panos quentes para não despertar uma outra guerra mundial, né? Ninguém mais queria, mais ou menos, né? Ninguém mais queria um outro conflito que tivesse proporções como a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, vamos lá. No processo de expansão do Hitler, no processo de expansionismo alemão, a primeira coisa, né, que vai ser feita, já avisando uma possível aliança, se acontecesse uma guerra, é a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ou seja, o Hitler vai se alinhar com outros países que possuíam a mesma ideologia. No caso, quais seriam esses países? No caso seria, né, a Itália e o Japão. Então o eixo, na guerra eu vou ter dois grupos. Eu vou ter o grupo do eixo, que é formado por Alemanha, Itália e Japão. E eu vou ter o grupo dos aliados, que é Inglaterra, França, depois entra Estados Unidos. Tá? Mas o primeiro momento que acontece é a formação desse eixo, desse grupo aliado à Alemanha nazista. Agora, na expansão, no que se refere à expansão territorial, a primeira coisa que o Hitler vai colocar em prática é a questão do Anschluss, né? Que é o quê? Que é o domínio sobre a Áustria. Então eu vou colocar um mapa aqui para vocês que vai ficar bem claro quais que foram os avanços que o Hitler
foi tendo. Então, num primeiro momento, aqui eu tinha o território da Alemanha, essa área azul. Reparem o seguinte, a Alemanha está dividida, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Durante a Primeira Guerra Mundial, o território era único, mas uma das penas que a Alemanha teve que sofrer, né, que a Alemanha sofreu, foi o quê? A cessão do acesso ao mar para a Polônia. Então, quando a Alemanha cede o acesso ao mar à Polônia, o território alemão fica dividido, tá bom? Então, aqui eu tenho a Alemanha. A primeira área que os alemães vão dominar vai ser a terra do Hitler, né? Vai ser a Áustria. Então, o Hitler domina primeiramente a Áustria, né? E os países, lógico, preocupados, mas deixam ele se manifestar. Tudo bem? Depois da Áustria, os olhos do Hitler vai se voltar para Tchecoslováquia, essa área amarela do mapa, tá? Só que não para a Tchecoslováquia inteira, apenas para a região sul da Tchecoslováquia, a região conhecida como Sudetos, porque o Hitler falava que ali existia vários alemães que moravam na região dos Sudetos e que eles eram perseguidos. Então, o Hitler vai começar o quê? A ambicionar conquistar o sul da Tchecoslováquia. Nessa época, né, os países da Europa, já percebendo as ambições perigosas do Hitler, resolvem fazer a chamada Conferência de Munique. O que foi a Conferência de Munique? Foi uma conferência, uma reunião para acordar o que seria feito com o sul da Tchecoslováquia. Detalhe, a maior interessada, que era a Tchecoslováquia, não participou da reunião, tá? E aí no final da reunião ficou decidido o quê? Ficou decidido que o Hitler poderia anexar os Sudetos, poderia pegar os Sudetos para a Alemanha, mas o Hitler se comprometeria a não anexar, a não se expandir mais para nenhum outro território. Vocês acreditam? Eu não, tá? Então o Hitler pega a Áustria, pega os Sudetos. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um famoso acordo, né, de não agressão com a União Soviética, tá? Esse acordo de não agressão com a União Soviética foi recebido com grande estranheza pelos países da Europa, porque afinal de contas o Hitler sempre se mostrou contra o comunismo. E sendo contra o comunismo, como que ele vai fazer um pacto de não agressão? Na verdade, o que estava por trás era uma segunda intenção, tá? Qual que era a ideia do Hitler? Eu faço um acordo com a União Soviética, tá? E se eu precisar conquistar a Polônia, eu não vou ter um inimigo ao meu lado, tá? Então, nesse tratado, a Alemanha e a União Soviética se comprometem a não brigar entre si e chegam até mesmo a dividir a Polônia entre União Soviética e entre a Alemanha. Tá bom? Então Hitler pega os Sudetos, não respeita a Conferência de Munique, pega a Tchecoslováquia inteira, né? E aí parte para onde? Parte para a Polônia. Uma das maiores exigências do povo alemão, de parte do povo alemão, era que o Hitler recuperasse o território aqui do porto de Danzig, né? E unificasse novamente a Alemanha que estava separada, né? Então Hitler faz esse roteiro e invade a Polônia. Quando invade a Polônia, né, aí os outros países da Europa, eles se veem obrigados, né, a parar com aquela política do apaziguamento e vão declarar guerra contra a Alemanha. E aí começa, né, a Segunda Guerra Mundial em 1939. Tá? Então vejam bem que esse foi o processo inicial de expansão do Hitler. Primeiro a Áustria, depois os Sudetos, depois a Tchecoslováquia, depois a Polônia, tá? E aí começa a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Uma guerra que o Hitler acreditava que seria muito rápida, uma guerra que acabaria rapidamente, e de fato o exército alemão ele era muito bom, né? Ele era muito bem preparado, ele tinha umas estratégias excelentes de guerra, né? Uma delas, inclusive, era a chamada Blitzkrieg, que eram o quê? Que eram os famosos ataques relâmpagos. O Hitler reunia, né, um grande contingente de exército, marinha, aeronáutica e fazia ataques precisos e maciços
pegando muitas vezes os adversários de surpresa. Então, com essa habilidade de guerra, o Hitler rapidamente, né, ele sai da Polônia, invade aqui essa região, o noroeste, tá, dos Países Baixos, e começa a atacar a França. E em menos de um ano de guerra, né, um ano e meio, nem 2 anos de guerra, praticamente todo o território francês já está dominado pelas tropas alemãs. Né? Tem uma imagem muito célebre que mostra, né, o Hitler com os seus generais caminhando, passeando tranquilamente na frente da Torre Eiffel em Paris. Tá? Paris nessa época deixa de ser a capital da França, né? E é criado um segundo governo mais ao sul, tendo como capital a cidade de Vichy, né? E aí o que acontece? Ao sul, quem vai assumir vai ser um general, né, francês, só que esse general francês, ele tinha, né, o Marechal Pétain, ele tinha uma certa relação boa, uma ótima relação, digamos assim, né, com Hitler, não impondo resistência contra o nazismo. Quem vai ser o grande responsável pela resistência da França lá na Segunda Guerra Mundial vai ser o general Charles de Gaulle. Né? O Charles de Gaulle, ele vai para a Inglaterra e de lá da Inglaterra ele vai o quê? Ele vai conduzir a reação, o movimento contrário ao avanço dos alemães. Ele vai usar inclusive a rádio, a BBC de Londres, para convocar o povo para a luta contra o exército do Hitler. Mas, de modo geral, né, nos primeiros anos de guerra, parecia que o Hitler ele era realmente invencível, conquistando grande parte aqui da Europa ocidental. Tudo bem? Tá? Conquistando a França, qual que vai ser a próxima menina dos olhos do Hitler? Vai ser o quê? Vai ser conquistar a Inglaterra. Tá? Então, após dominar a França, ele começa a atacar a Inglaterra. Só que tem um problema. A Inglaterra vai ser a grande pedra no sapato do Hitler. Por quê? Apesar do incessante bombardeio que o Hitler fazia, dos constantes ataques que o Hitler fazia, o Hitler não conseguia dominar os ingleses. Primeira coisa, lógico, a Inglaterra ela é o quê? Ela é, geograficamente falando, ela é uma ilha, então é mais difícil para ser dominada, né? Segunda coisa, a marinha inglesa era excelente, o exército alemão era perfeito, teoricamente, mas, lógico, pelo fato de ser uma ilha, ao longo da história, a Inglaterra ela investiu muito em sua marinha, que não era párrea para a marinha do Hitler. Tá? Então, o Hitler decide atacar pelo ar, usando a força aérea alemã, chamada Luftwaffe, né? Então, os aviões russos vão, durante 2 anos praticamente, bombardear, castigar a Inglaterra, que vai resistir bravamente, principalmente por causa de uma invenção que já estava sendo utilizada, né? Que era o radar. Então, a Força Aérea Britânica, a RAF, a Royal Air Force, ela vai o quê? Ela vai combater a Luftwaffe alemã e, de certa forma, apesar do número menor, da menor força em comparação com a aviação alemã, usando o radar, né, os ingleses vão conseguir o quê? Direcionar melhor o seu contingente para preservar, para contra-atacar as ofensivas alemãs. Ok? Então o Hitler tenta, mas fica travado na Inglaterra. Ok? Como ele não conseguia atacar a Inglaterra, né, o que vai acontecer? Ele vai começar um outro plano de ambição, um outro plano de expansão, né? E aí, não cumprindo aquele pacto de não agressão com a União Soviética, o Hitler vai o quê? Deslocar parte da atenção dele para a União Soviética. Tudo bem? Na chamada Operação Barba-Ruiva ou Operação Barbarossa. O que foi a Operação Barbarossa, professor? É quando Hitler decide atacar a União Soviética.
Na verdade, esse foi o grande erro estratégico do Hitler. Por quê? Porque quando ele ataca a União Soviética, tá, ele divide o seu exército em duas frentes. Então eu vou ter a frente oriental e a frente ocidental de luta. Então o exército fica, querendo ou não, enfraquecido. Tá? Se vocês forem ali resgatar a história, vocês vão perceber que a história, por exemplo, lá do Napoleão Bonaparte, foi bem semelhante com o Hitler. Napoleão domina grande parte da Europa, tenta atacar a Inglaterra, não consegue, vai atacar a Rússia, e aí o Napoleão vai começar a perder com os russos nas batalhas contra os russos. Parece replay, tá? Hitler vai cometer o mesmo erro do Napoleão e vai ter, de certa forma, o mesmo destino. Ok? Tá? Então, o Hitler ataca a União Soviética na chamada Operação Barbarossa. Tá? Só para registrar aqui, né? Aqui está o Churchill, né, defendendo, mostrando a importância que teve a aviação da Inglaterra para se defender do Hitler, né? A famosa frase do Churchill: nunca tantas pessoas, tantos ingleses, né, deveram tanto a tão poucos. No caso, os pilotos da aviação inglesa. Ok, pessoal? Então vamos lá, continuando agora, né? Hitler vai executar a Operação Barbarossa. O interesse do Hitler, lógico, além daquele sentimento de ser expansionista, né? Ele vai ter o quê? Interesse no que na União Soviética? Ele vai ter interesse nos minérios, nos cereais, no petróleo que existe na região, né? A União Soviética, ela tinha grandes produções, vai ter interesse também na localização, né, no grande território soviético, e vai atacar a Rússia sobre 3 frentes, tá? Mais ao norte, mais ao centro e mais ao sul. Tudo bem? No início, tá, parecia que ia tudo muito bem, tudo muito certo, tudo dando certo para o Hitler. Ele ia avançando, né? Mas conforme ele foi chegando próximo à capital, né, ele foi tendo maior resistência e a luta foi se estendendo, né? Qual que vai ser o problema? Quando a luta se estende por mais tempo do que ele previa, o que acontece? Chega na Rússia o famoso General Inverno, que também chegou, né, pegou o Napoleão de surpresa. O que é o General Inverno? É o frio, é o inverno russo, que é extremamente rigoroso. Então os soldados alemães não estavam preparados para tanto frio, né? Os soldados soviéticos já estavam preparados para o frio, tinham armamentos adaptados, tinham roupas adaptadas, né? Então, a partir do frio que chega na União Soviética, o exército alemão vai ter grande dificuldade. E aí, na famosa Batalha de Stalingrado, né, o Hitler vai sofrer o quê? A primeira grande derrota da Alemanha nazista. Então, muitos soldados vão morrer pelo frio, por causa do frio, vão ser massacrados. E aí, né, o que vai acontecer moralmente falando? A Alemanha, que até então parecia indestrutível, né, os outros países vão falar: opa, peraí, os alemães não são assim tão invencíveis, nós podemos vencer. Tanto é que a partir da Batalha de Stalingrado até o final da Segunda Guerra Mundial, tá, as forças russas, as forças soviéticas, vão dia após dia devolvendo, tá, as tropas alemãs para o seu país. Tanto é que o primeiro país que vai ali invadir, entrar em Berlim, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, vão ser os soviéticos. Então o Hitler começa a sofrer do lado oriental e começa também a ter o que? Um revide no lado ocidental. Então, a partir de 42, 43, a guerra começa a se reverter. E vai se reverter ainda principalmente quando, tá? Em 41, os Estados Unidos resolvem entrar na guerra porque os japoneses atacaram a base americana lá no Havaí, a base de Pearl Harbor, a famosa base de
Pearl Harbor, e essa foi a desculpa que os Estados Unidos teve para entrar na guerra, né? Hoje nós sabemos que os Estados Unidos entram na guerra também por outros interesses, né? Ele vai percebendo que se ele não fizer nada, os alemães vão vencer, eles não vão receber os empréstimos que eles haviam feito para os seus aliados, né? Então eles decidem entrar na Segunda Guerra Mundial, mas fazem logicamente toda a diferença, com o exército descansado, com armamentos de primeira linha, né? Tropas bem preparadas. Nesse período aqui também o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, né? Vai ser mandada lá a famosa FEB, Força Expedicionária Brasileira. Os pracinhas vão para a guerra, principalmente atacando na região da Itália, norte da África e sul da Itália. Ou vai ser mandada também a Força Aérea Brasileira para poder lutar, né? Então, vai ser um período em que a guerra começa a ser revertida. Tudo bem? Tá? Eu coloquei aqui embaixo só para lembrar. Nessa época já estava a todo vapor, né, lá o Hitler com suas ideias antissemitas, né, ou exterminando milhões de judeus nos campos de concentração, naquele processo conhecido como Holocausto, né, que foi o extermínio de judeus. Vários filmes falam sobre o Holocausto, se vocês tiverem interesse em se aprofundar sobre esse assunto especificamente, vocês podem assistir documentários que tem dezenas na internet, muito bons, filmes com o mesmo tema, né? E aí tem desde os mais antigos, como a lista de Schindler, até os mais atuais, como o Menino do Pijama Listrado. Fica aí a critério de vocês assistirem esses filmes para complementar os estudos, para complementar a aprendizagem. Eu recomendo um filme muito bonito sobre esse tema, né, dos campos de concentração, que é o filme A Vida é Bela. Ele é um filme já um pouco antigo, mas ele é um filme que é muito bonito e que mostra esse contexto de Segunda Guerra Mundial dos campos de concentração nazista, ok? Fica aí a dica para vocês que quiserem assistir um filme sobre essa temática dos campos de concentração dos alemães, ok? Só para ilustrar também que nós falamos que geralmente se fala muito pouco, né, sobre o exército do Hitler ao sul na África, né? O Hitler também enviou tropas para o sul lá na África, para a África do Norte, lá sul da Europa, né? O grupo alemão nazista na África era chamado de Afrika Korps, né? E ele era liderado pelo general Erwin, né? Que nesses confrontos lá na África enfrentou o general Montgomery e o Erwin acabou sendo derrotado. Tudo bem? Só para mostrar que a guerra nazista não ficou apenas na Europa, mas também, lógico, Hitler ajudou os seus aliados, principalmente o Mussolini, que estava ali lutando nessa região da África do Norte e Nordeste do território africano. Tudo bem? Então vamos lá. O Hitler sofrendo perdas do lado da União Soviética, Hitler sofrendo ataques na África, Hitler sofrendo ataques na frente ocidental, e aí vai acontecer o que? Vai ter o famoso dia D. Professor, o que foi o tal do dia D que vai acontecer em 1944? Isso sempre cai geralmente em prova, em concurso. O dia D foi quando os aliados se organizaram para fazer uma grande ofensiva contra as tropas alemãs, contra as tropas nazistas. E eles vão desembarcar, tá? Uma força-tarefa, dizendo assim, vão desembarcar lá na região da Normandia, né? Então, o que acontece? Com a União Soviética atacando de um lado, com o dia D, que é a organização dos aliados num contra-ataque ao Hitler, né? Vai ficando cada vez mais evidente que a Alemanha vai perder a guerra, que o eixo vai perder a guerra, tá bom? Ao mesmo tempo, tá? O Japão também já estava mostrando sinais de que estava enfraquecido, já havia sofrido várias derrotas na região do Pacífico, né? E o fim da guerra era questão de tempo, tá?
aí em 45 os alemães, os nazistas vão invadir Berlim, né? Vão atacar Berlim, e o Hitler, que estava confinado no seu bunker, ele, sua esposa Eva Braun e todos aqueles que estavam assim, ao seu redor, eles acabam se suicidando, tá bom? E aí, com a morte do Hitler, não termina a Segunda Guerra Mundial, mas, né, falta apenas o que? A rendição do Japão. Sobre a morte do Hitler, existem muitas especulações. Tem gente que fala que ele se matou envenenado, tem gente que fala que ele se matou com um tiro, tem gente que fala que ele não teve coragem de se matar, pediu para um oficial matá-lo, né? Mas assim, de certo o que nós temos é que ele, teoricamente, né, se matou, porque existem até aquelas teorias da conspiração que dizem que o Hitler fugiu, e alguns dizem até que o Hitler veio para o Brasil, né? Mas o Hitler, pela maior parte da historiografia, né, o Hitler se suicidou, sua mulher também, a Eva Braun, e ele pediu para que seu corpo fosse queimado, para que não servisse como troféu de guerra aos seus inimigos. Tá? Então, os russos invadem a Alemanha, libertam o pessoal nos campos de concentração, e na parte alemã encerra-se a Segunda Guerra Mundial. Faltava apenas o que? A rendição do Japão, que era o único país que continuava ainda, de certa forma, dando maior resistência, né? E aí o Japão, também no desespero, seus pilotos já adotando aquela prática suicida, né? Os chamados kamikazes, para tentar vencer os inimigos, eles jogavam o seu avião, o piloto, o avião, tudo em cima do inimigo, né? Fazendo ataques suicidas, tá? Mas também era questão de tempo para que os japoneses se rendessem e aí a guerra realmente terminasse, ok? Só que, lógico, os Estados Unidos, para querer mostrar a sua força, né, vão por fim, né, ao chamado Projeto Manhattan e vão jogar uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 45 e depois em Nagasaki, matando milhares de pessoas, né, instantaneamente. Tá? Sobre a bomba atômica, eu também tenho vários documentários na internet que vocês podem assistir. Tem um inclusive muito bom da NetGeo que fala sobre o ataque e depois o que aconteceu com a cidade de Hiroshima. Ok? Então, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial ficou marcada, entre outras coisas, né, pelo primeiro uso na história de uma arma nuclear contra civis. Tá? Em Hiroshima morreram na hora aproximadamente 100 mil pessoas, em Nagasaki quase 200 mil pessoas. Tudo bem? A primeira bomba atômica que foi levada pelo avião Enola Gay e disparada na manhã de 6 de agosto de 45. Tá bom, pessoal? Saldo da guerra, o que aconteceu, né? Principal saldo da guerra, uma carnificina, grande número de mortos, né? A União Soviética perdeu 26 milhões de pessoas, a Polônia 4 milhões e 300 mil, a Alemanha 4 milhões e 200 mil, China 2 milhões, o Japão 1 milhão, França 600 mil, Estados Unidos 400 mil, Itália 410 mil. Então, uma guerra sangrenta, uma guerra bárbara, uma guerra que realmente manchou a imagem, né, do século XX. Uma guerra triste que infelizmente, né, acabou acontecendo. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Pode mandar uma questão, manda um e-mail para mim, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Eu vou responder para vocês com o maior prazer, tá? Teve alguma dúvida? Volta a videoaula, registra, né? Se você está estudando para concurso, registra ali, marca, retoma a aula, vê quantas vezes forem necessárias, tá? Eu espero que a videoaula tenha sido útil para vocês, tudo bem? Só para lembrar, eu faço as videoaulas para os meus alunos. Esse conteúdo estou trabalhando com os meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, mas se serviu para você, se for útil para você, então bom proveito, ok? Muito obrigado por assistir a videoaula, um grande abraço e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau.